Fala pessoal, tô trazendo um vídeo aqui do canal do Chad Bonilha hoje, do Júnior. Ele vai falar sobre a separação do Gaules. Pra quem não sabe, o Gaules eu acredito ser o maior streamer de jogos da Twitch Brasil hoje. Ele tá terminando depois de 7 anos aí com a Leti, que era sua namorada. Eu acompanhei durante muito tempo a história deles, né? Eu acho que eu tô até apto para falar um pouco sobre o que eu acho sobre isso, né? Do fim do relacionamento, por que que eu acho que isso aconteceu. Vamos lá então, vamos assistir o vídeo deles aí, eu volto em seguida. Tá aí, né? Então, cara, estamos aqui hoje de manhã, começamos a conversar um monte de coisa e até sobre relacionamento e tudo. E assim, é um momento que a gente conversou muito, eu e a Leti. Eu nem pensei muito como, né, o que ia falar e tal. Eu falei, cara, quando eu chegar lá, as coisas vão vir. E vocês sabem da nossa história, tá ligado? Vocês sabem de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu. E a gente, nesses últimos tempos, começou a conversar bastante de relação de vida, assim, sabe? Mesmo tendo um muito grande, um amor muito grande, assim, um pelo outro, mas como um casal, Tá na a outra gente aba. estava se distanciando, Tá né? se E mesmo distanciando. postando um do outro, eu falo assim, todo dia aparece alguém aí, né, falando que terminou um relacionamento, que terminou algo que tinha, né? E aí a gente conversando, falando, cara, a gente, né, se gosta muito, a gente quer, né, ter uma proximidade, mas a gente precisa entender que às vezes não, né, você não precisa ficar junto só como um casal. E aí a gente conversou bastante, né? E a gente decidiu que a gente vai seguir nossas vidas sem ter esse. Mas sem ser, que é o que eu falei, assim, não tem muito como falar isso para vocês, não tem muito como explicar. E assim, o que a gente queria deixar muito é o lance de que dá para fazer isso da forma direita, sabe? Dá para fazer isso da forma correta. No nosso caso, a gente é privilegiado porque não teve briga, a gente nunca brigou, nunca, não teve traição, não teve nada em relação a isso. Aqui eu acredito também que não teve traição, porque ela sempre pareceu ser uma mulher legal, mas já tá começando a pipocar umas fotos na internet aí dela com o personal dela lá no treino e tal. Não sei se tem nada a ver, mas depois do caso do Belo e do personal lá de Israel, eu já não duvido de mais nada. Vou deixar eles falarem um pouco mais, porque eu vou chegar no ponto que eu mais ou menos sei qual que foi o problema. É algo parecido com o do Kaká, tá? O Gaules não é o Kaká, mas é como se ele fosse o Kaká dos jogos, tá? Ele tem um canal, assim, gigantesco na Twitch TV. Será que se fosse um cara da Twitch com 10, 20 pessoas assistindo, ela iria ter se casado com ele? Porque ela morava muito distante dele, tá? E ela conheceu ele pela internet ali, nas lives e tal, e em pouco tempo os dois já estavam juntos, né? Ela está num momento onde ela pode falar melhor, né, de querer se cuidar, de querer se amar. E eu acho que estando muito próximo aqui, tendo a rotina que a gente tinha e tudo mais, é muito difícil dela conseguir né, adquirir o que ela busca em questão de maturidade, coisas do tipo. Eu não sei o que falar. É, é muito difícil, porque é o que eu falei pro Gal. É muito difícil a gente amar uma pessoa quando a gente não se ama. Então é uma coisa que eu tava tendo muita dificuldade com isso. Eu passei por um tratamento muito, muito pesado de depressão, muito difícil, não foram anos fáceis. E logo quando eu tirei os remédios, que eu comecei a melhorar, que eu consegui emagrecer de novo, consegui voltar mesmo para uma rotina, eu percebi que eu ia ficar mal de novo. Que eu tava caindo, eu percebi que minha cabeça não tava boa, então eu senti muita falta de amor próprio. Até em questão de voltar a pensar em essas coisas que falta amor próprio mesmo pela vida. E eu não acho justo com o Gal, principalmente, porque a gente sabe que o Gal é uma pessoa muito boa, 100% do que ele merece, porque eu não tô bem. Então, Pessoal, para quem não sabe, Gaules era um cara até que bem magro, tá? E hoje ele parece, assim, tá bem mais robusto, parece ter engordado bastante, parece não, engordou bastante devido a problemas também de depressão que ele teve e a esposa dele também. A esposa dele, a Leti, e ex-esposa agora,
quando começou a ter alguma coisa com ele, ela era bem magra, tá, eu lembro de assistir as lives dele e tal, ela era magra, magra mesmo, e aí teve depressão junto com ele, os 2 ali tiveram momentos terríveis juntos, né, teve uma vez que ele até a ajudou aí de não ter tirado a própria vida dela, enfim, né, ela engordou muito e parece que depois melhorou. Aí é mais ou menos onde está a chave de onde eu quero chegar. Para mim, o que aconteceu foi o seguinte, não vou enrolar aqui. Ela superou a depressão, deu a volta por cima, assim, pelo menos no corpo dela, ela voltou a melhorar, tudo mais, voltou ao que era antes. E o Gaules não. O Gaules sempre continuou naquela de que ele fazia as lives dele, os jogos dele ali e acabou, sabe? Não teve um desenvolvimento melhor nas outras áreas da vida dele, enquanto a Leti teve. A única coisa que eu acho errado, né, nesse ponto, assim, se é que eu poderia criticar alguma coisa, é que o Gaules esteve com ela nos momentos mais difíceis, e agora que ela está visivelmente mais recuperada, ela vai terminar com ele. Você está entendendo? Eu acho que casamento deveria ser uma coisa um pouco mais de parceria, ela deveria tentar ajudá-lo também. No fundo, o que eu estou percebendo é o seguinte: agora que já está tudo bem, né, e ele já falou que vai dividir, né, os bens ali metade, metade, ela vai para outro ambiente, porque ela vê que esse ambiente em que ela esteve inserida também, ela é do público gamer, está fazendo mal para ela. Assim como faz mal para o Gaules. Realmente, você ficar só nisso é algo que vai te trazer problemas. Eu preciso me cuidar, eu preciso me reencontrar, eu preciso ter amor próprio por mim, para depois amar uma pessoa. E eu acho que se tem uma coisa que eu posso dar de conselho para vocês, porque a gente conquistou muita coisa junto, eu e o Gal, a gente conquistou o respeito de muitas pessoas, a gente é admirado por muitas pessoas e a gente inspira muitas pessoas. Até porque a gente cuidou de muita gente também. E eu não tenho noção da dimensão que a gente tem de impacto na vida das pessoas. Às vezes num celular, às vezes num computador, na TV de casa, o filho que assiste. Então a gente sempre trouxe esse bom exemplo, coisas boas para vocês. E foi uma relação, foi uma construção mesmo de respeito, que é o que eu falei. Eu sei que eu não vou precisar pedir respeito para vocês, porque isso foi uma coisa que a gente construiu. E respeito não é uma coisa que se pede. Então eu sei que vocês vão respeitar ele, vocês vão respeitar eu, independente. E uma coisa que eu falo pro Gal todos os dias é que vocês podem ficar tranquilo, porque a gente se dá muito bem. A gente é muito amigo e tá tudo bem entre a gente. É uma situação de merda, desculpa a palavra, mas é uma situação de merda. Só que eu nunca vou deixar de amar ele. Ele nunca vai deixar de me amar. Mas eu sinto que eu preciso me cuidar. Eu preciso, em primeiro lugar, me amar. Eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha cabeça, porque Pior que ela tá certa, cara. Aqui o Júnior começa a falar tal, mas dá para perceber que ele vai fazer chapa branca, enfim, não vai falar nada. Galera, para finalizar, tudo que ela disse aí, essa parte final, eu achei bem exagerado. Quem construiu o respeito, quem construiu tudo isso que ela disse, não foi ela, foi o Gaules sozinho, tá? Quando ela se juntou com ele já era alguém muito grande, muito famoso, que todo mundo gostava. Ele era um dos poucos narradores aí que sempre narrou os campeonatos de CS no Brasil. Ele é um dos caras responsáveis para tornar o CS grande, né, trazer os campeonatos aqui para o Brasil. O público gamer gosta muito dele, foi basicamente isso, tá. O discurso final dela de dizer que ela precisa se amar primeiro para amar outra pessoa, mas que mesmo assim ela ama o Gaules ama ela e tal, para mim me pareceu mais algo, comercial, algo que uma assessoria de imprensa falaria quando não tem nada a dizer. No fim das contas, eu acredito que o que aconteceu foi isso. Ela quer emoção na vida dela, essa é a minha opinião, tá? Coisa que o Gaules já não vai conseguir suprir. Muito simples. Beleza, realmente, né, o Gaules não é um cara disso, dá para perceber. Mas ele foi fundamental para dar estabilidade financeira nos momentos que ela precisou, tá? Então, assim, eu acho que ela poderia tentar fazer mais por ele, se é que ele quer também, né? Porque se a própria pessoa não quiser, aí fica difícil realmente. Esse é um grande problema, pessoal, que eu enxergo assim, que é um ponto vital no desenvolvimento pessoal. Quando você tem sucesso, muito sucesso em uma área só, pelo fato de você ter muito sucesso naquela área, você tem de dedicar toda a sua vida só a isso, né? O que que você está querendo dizer? O cara que é muito rico, empresário, ele está muito focado na empresa dele. Ele já tem sucesso financeiro,
mas às vezes nos outros pontos da vida dele, né, aprender uma língua nova, melhorar o seu convívio social, ele às vezes é muito ruim, porque ele não dedicou tempo a isso. E para ele ganhar um ar novo, um frescor na vida dele, é exatamente o que ele precisa, né. Eu diria que trocar as escadas, sabe, sair de um ponto onde ele já está estabelecido para outro ponto que ele vai se desenvolver, vai aprender coisas novas. Isso é essencial para manter a sede de viver, né. Pelo menos foi assim que eu superei também um momento um pouco difícil da minha vida. Não foi tão ruim quanto do Gaules, né, na questão de depressão e tal, mas era uma coisa que se eu não tivesse feito, eu também não teria saído disso. Eu era alguém que ficava também dia e noite no computador, jogando dia e noite. Hoje eu ainda jogo, mas procurei fazer outras coisas, conversar mais, fazer academia, enfim, isso foi algo que fez muito bem para mim. Eu acho que o Gaules deveria tentar fazer isso. É isso, galera. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.